Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja conosco. Mais uma vez, numa abordagem da doutrina espírita, no foco do contexto que a gente possa ter o aprendizado. Hoje trazemos aqui sobre o homem de bem. E é uma das partes do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste contexto, então, a gente vai trabalhar um pouco esta linha de raciocínio. O que é ser um homem de bem? Este capítulo traz o título principal como sendo sede perfeitos. As características da perfeição a qual a gente vai atingir. Temos que trabalhar durante as existências nossas, aqui, nas reencarnações sucessivas, constantemente para chegar a esta perfeição relativa. Comparada, conforme Jesus coloca, com a perfeição de Deus. Conforme ele diz, sede perfeito, conforme o nosso Pai é. Mas é uma relativa comparação, porque jamais a criatura será perfeita como o Pai. Mas temos uma característica conforme nós somos criados, e a partir dessa característica a gente pode o quê? Evoluir ao longo da nossa jornada, de acordo com as construções sucessivas que vamos fazendo, de acordo com os propósitos, de acordo com as finalidades, naquilo que sempre a gente está o quê? Se propondo a construir. Quando é perguntado a Jesus com relação ao maior mandamento, o mestre querido responde: o maior mandamento é aquele: amar o teu Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ali está o primeiro e o segundo. Então, nós compreendemos que Jesus traz, dentro de um eixo de sinalização, que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. Em todos os momentos nós devemos amar a Deus. É uma recomendação do Mestre Jesus, é uma colocação que ele faz. E amar o próximo como a si mesmo. Precisamos nos amar para que a gente possa exteriorizar este amor. Não há como eu amar o próximo se eu não conseguir fazer em mim este proceder. Porque precisamos estar o quê? Amando o nosso íntimo, a nossa característica de alma, para que a gente possa daí então exteriorizar. Jamais aquele que não se ama, tem revolta, tem aí uma série de dificuldades, ele vai conseguir o quê? Fazer essa designação. Então, precisamos primeiro ter o autoconhecimento. Conforme aquele irmão também já disse, Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer fazendo a autoiluminação. Com certeza todos nós nos conhecemos. Todos nós, ao adentrarmos nos refolhos do nosso coração, da nossa intimidade, a gente vai se conhecer. Sabemos das dificuldades que temos, sabemos dos desafios maiores que nos colocam muitas vezes em situações conflitantes. Mas, enfim, percorrer essa jornada é uma construção que requer uma capacidade de compreender, entender, para elaborar um processo construtivo, para que a gente possa ser um homem de bem. Aliás, ser um homem de bem é uma fatalidade, porque ao longo dessa construção realmente vamos chegar a ser um homem de bem. Ainda estamos no início da nossa jornada evolutiva, com muita dificuldade, nos arrastando em construções muitas vezes infelizes, mas que aos poucos a gente vai começando a se desgarrar de nós mesmos. Quando nós começamos a desgarrar de nós mesmos, a gente começa a pensar no próximo. Pensando no próximo é uma das primeiras etapas que a gente vai o quê? Começar a fazer essa lei maior, a praticar o bem. O bem é natural, porque está dentro da dinâmica da natureza e conforme a gente deve auxiliar
Deus na prática do bem, porque somos instrumentos, a gente deve ser participativo para isto. Dentro também da lei do amor, com certeza que estamos vinculados a ela. Enfim, a gente começa o quê? A desvencilhar um caminho que ainda está obscuro através das nossas ações de bondade. Neste capítulo aí, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, né, que o homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, a lei da caridade, a lei de justiça em toda a sua pureza. Então, praticar esta lei em toda a sua pureza requer, né, um gigantesco transformar a cada dia. E aos poucos a gente vai o quê? Se desdobrando, melhorando a cada momento. O homem de bem é aquele que, né, olha para si e se pergunta se realmente ele praticou o bem em toda a sua extensão, em todo o seu envolvimento, da sua capacidade, se não negligenciou em nenhum momento em praticar o bem, se dentro do seu contexto íntimo, ele realmente não traz mágoa, não traz rancor, não traz ódio, nem vingança. Então, são avaliações que a gente deve percorrer para, né, se eu tenho algum resquício de algo contrário, né, ou contrária a essas sinalizações, a gente deve ponderar. Devemos fazer uma autoavaliação sempre, porque a prática do bem, ela vai ser naturalmente sendo construída. Hoje nós bebemos água. Quantos copos d'água a gente bebeu hoje? A gente não sabe, não dá conta de lembrar. Por quê? Naturalmente, o nosso corpo físico, ele pede água. E naturalmente a gente vai beber essa água. Porque o organismo, ele faz com que automaticamente a gente vai nesta fonte. A prática do bem também será naturalmente, né, nos colocada, através dos nossos esforços. E quando nós começarmos a praticar o bem, naturalmente a gente vai fazer. A gente não vai mais precisar de sinalizações a todo momento para, poxa vida, eu preciso ajudar. Naturalmente a gente vai o quê? Estar o quê? Executando esse gesto, essa atitude. Devemos percorrer, sim, nesta encarnação, as posturas naquilo que o Mestre edificou, naquilo que ele mostrou, porque realmente ele trouxe para nós a instrução, trouxe para nós a verdadeira caridade que se deve fazer. Em todos os seus momentos de atitudes, ele esteve com ela, mostrando qual o caminho que deveríamos percorrer. E assim a gente começa, conforme lá está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que o Mestre Jesus veio a nos auxiliar, como realmente um Messias, um Cordeiro. Cordeiro é sinal daquele que tem a mansuetude. E se nós nos tornarmos cada vez mais mansos, pacíficos, a gente vai começar a compreender essa lei maior. Essa lei do amor que está presente em todos os segmentos da natureza, faz com que também vibre em nós esta característica. Ao apiedarmos de alguém, começamos a elaborar esse processo. Porque quando nós encontramos alguém em situação de risco, ou alguém em situação delicada durante o contexto da vida, a gente começa a se apiedar. Ter piedade de alguém é o primeiro sinal e vai nos impulsionar para a prática do bem. E todos nós temos a condição de praticar o bem. A prática do bem se faz desde a questão de ordem material, que a gente pode fazer. Mas a verdadeira prática do bem é aquela uma que você faz com gestos de alma. Porque o homem de bem deve, sim, colocar na sua visão, no seu modo de ser, toda a característica voltada para a composição da alma. Porque a parte material, ela é perecível. Ela vai se extinguir, da mesma maneira que o corpo físico também vai um dia.
Mas o homem de bem, ele tem a visão do futuro. Ou seja, esta alma que, passando por uma reencarnação, ela volta ao plano espiritual. E quando voltarmos ao plano espiritual, estaremos com nossa bagagem já no destino, de acordo com as atitudes que fazemos hoje. E as atitudes do bem devem corresponder o quê? A esta finalidade. Porque a nossa bagagem de destino já está sendo colocada de acordo com o meu dia a dia, com o nosso dia a dia. Precisamos então avaliar com muita cautela esse contexto de Jesus. Ele nos trouxe a visão da vida futura. E o homem de bem deve saber que as vicissitudes da vida, que são desafios enormes, com certeza, que é a parte temporal, muitas vezes, dessa estada aqui, essas vicissitudes vão passar. Passaremos por ela, porque conforme nós chegamos aqui, estamos com um propósito. Houve um projeto reencarnatório, um projeto executado de acordo com a nossa capacidade de executar este propósito. O homem de bem, ele vai o quê? Também ter o quê? Essa capacidade de avaliar com muita calma. O homem de bem realmente não guarda mágoa, porque ele sabe que aquele irmão que está a caminho é o tempo dele. Jesus nos deu o exemplo. Por mais dificuldades que ele passou diante, né, daquele tempo, diante dos homens daquela época, ele se postou, né, se fez o quê? Bastante tolerante, beneficente, alegre, participante, sempre o quê? Deu aquele homem a caminho uma visão de que, olha, né, vá e continue o quê? Firme na sua fé, na sua esperança. O homem de bem, ele tem a fé, acredita que Deus realmente é um Pai de amor e justiça, que tudo que nos ocorre está dentro do seu desígnio, e tudo que nos ocorre nos é permitido. Se é permitido é porque nós temos o quê? Esta dificuldade ali, que talvez seja, mas que é necessário. E sendo necessário, a gente consegue o quê? Em compreender e passar por ela, pela dor, pelos desafios, com mais serenidade. Fazer isto é uma construção valiosa, porque a doutrina espírita, esse Consolador prometido, nos dá o quê? Uma fé raciocinada, a qual eu me preparo. Eu vejo que a justiça divina, ela não vai se mostrar não operante naquilo que eu acho que não deveria. Jamais a justiça divina vai o quê? Alterar uma rota. Jamais, porque é lei, é uma lei imutável. O homem de bem, ele sabe e começa a compreender toda essa questão. Precisamos então avaliar de que ser perfeito, né, é apenas o quê? Uma forma de que a gente evolui, apenas uma forma de evolução natural, a qual a gente estabelece em nós um critério. Podemos sim, ainda estarmos saindo dessa lei maior que a lei do amor, porque estamos no início da jornada. Então não compreendemos o próximo. Não temos o que? Ainda esta compreensão, essa definição de que aquele espírito, aquela alma em desenvoltura, em desenvolvimento, ainda está no seu tempo. E muitas vezes aquilo que eu já construí, o outro não construiu ainda. Como podemos exigir daquele outro se ainda não dá conta de produzir aquilo? Então o homem de bem, ele é tolerante, benevolente. Ele usa da caridade em todas as suas situações. Usar a caridade, colocando em prática essa lei, né, de amor, a caridade faz com que a gente tenha um estandarte em nossa frente, ou à nossa frente, percorrendo o que? Um caminho mais tranquilo, porque quando alguém vai levantar alguma coisa contra o outro, a caridade vai mostrar que não deve fazer isto. Seja caridosos, conforme Jesus pede, né?
E se nós fazermos essa caridade, ou seja, essa construção caritativa, estaremos o quê? Bem mais tranquilos. A paz interior, ela é construída de acordo com a minha, né, o meu entendimento diante de todas as situações que me cercam. Aquilo que chega como desafio, nós devemos observar. Nós devemos percorrer sob a luz do entendimento, conforme Jesus mostra, que a gente deve analisar, ponderar e o que eu faço? Qual a ação que eu devo fazer diante desta situação? Lembrar também do Mestre Jesus e dizer o que o Mestre faria e refletir o que ele gostaria que eu fizesse. O homem de bem, ele tem esta convicção de que ele pode, da melhor forma possível, construir ou caminhar fortemente num propósito da felicidade. O homem de bem, ele faz, embora as dificuldades cheguem, ele faz do seu momento a felicidade. Felicidade é um dever. E o dever também nos cabe, porque estamos dentro das leis, as leis imutáveis. O dever do amor, ser feliz é um dever, porque Deus nos criou para esta felicidade. Estarmos reencarnados hoje é o melhor momento das nossas vidas. Embora tenhamos as dores do corpo físico, embora tenhamos as dificuldades do dia a dia, que não são poucas, embora podemos ter as dores da alma, mas podemos ser felizes dessa forma e devemos. Ser feliz não é conquista, ser feliz é dever. E quantos irmãos que tenham dificuldades muito maiores do que nós, são muito mais felizes do que a gente? É porque põe, né, deposita naquela situação algo que lhe faz o quê? Feliz porque é um desafio grande, mas passando serenamente por ele, a felicidade chega. No Evangelho segundo o Espiritismo, também está lá que nem mesmo o poder, a riqueza e a juventude, tendo essas três colocações conforme está lá, a gente ainda não é feliz. Por que será? Será que então não nos falta um autoentendimento? Saber que essa lei, que ela é imutável, essa lei do amor, né, que a gente deveria percorrer já há mais tempo e não percorremos, então o reflexo de não praticar o bem nos faculta ou de imediato nos caracteriza com a dor. Conforme a gente começa a praticar o bem, esse bem ele vai se desdobrar em muitas coisas. Quando nós, o homem de bem, quando pensa primeiro no próximo, para depois pensar em si, ele já é feliz naturalmente. Quantos irmãos da doutrina já fizeram isso ou fazem? Como o Chico fez, Divaldo faz? Pensa primeiro no próximo. Todo aquele que pensa no próximo é um sinal de evolução nobre. E essa evolução, ele passa pelas dificuldades da vida terrena, né, bem tranquilo, porque pensa no próximo. Porque ao pensar no próximo, a gente vê que aquele irmão que está a caminho tem muito mais dificuldade do que a gente. A gente olha, fala, puxa vida, do que eu vou reclamar? O homem de bem não faz lamúria, não reclama, e sim atua, busca, né, nesse entendimento de fé, o seu melhor momento. Saber que tudo é passageiro, sim, com certeza é, e que estaremos melhores amanhã do que hoje. O homem de bem também, ele tenta ao máximo buscar o seu melhor. Saber que não negligenciou nenhuma vez a um recurso que alguém pede, um abraço, um sorriso, uma compreensão. Essas atitudes vão marcar
para sempre? A alma, porque são atos nobres e todos os atos nossos voltarão para nós mesmos. Está lá na doutrina. Qualquer ato que nós façamos voltará para nós. O ato de bondade, o ato do bem, esse ato retoma para nós. O ato de maldade retoma para nós. Então as aflições que muitas vezes nos afligem é de acordo com as minhas atitudes ruins que ainda praticamos ou praticamos em outra época. A alma, ela é perene, ela é para sempre. Estaremos conosco para sempre, conforme André Luiz traz. Estaremos conosco mesmo para sempre. Então as atitudes deverão ser executadas da melhor forma possível, porque estabelece um grau de atitudes aí, um grau maior de vínculos com a lei maior. Vinculamos a lei maior de acordo com as nossas atitudes melhores. Precisamos auxiliar Deus nas atitudes do bem, porque somos instrumentos dele. E embora, auxiliando desta maneira, também temos o quê? A lei a cumprir, que é um dever. Jamais escaparemos da justiça divina, conforme André Luiz também coloca. A justiça divina, ela é inexorável, não tem como fugir, porque esta lei está marcada em nossa consciência. E jamais vamos o quê? Incapacitar essa consciência de não entender, de não fixar. Jamais. Não há como. Por isso que o sofrimento muitas vezes nos pega. A ansiedade, a angústia. A fé que a gente deve possuir, porque conforme Santo Agostinho coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele que não tem fé é punido imediatamente. Aí fala, puxa vida, como pode ser isto? É punido imediatamente por quê? Aquele que não tem fé vai ter angústia. Então, de imediato ele é punido pela situação. Mas esta fé, ela é construída. E o homem de bem, ele sabe que no futuro que nos aguarda, tudo estará o quê? Em melhor conformidade com a lei, porque eu estarei refletindo dentro de um eixo cristão toda esta construção. O homem de bem e o verdadeiro espírita também, pode-se dizer, que conforme está no no Evangelho segundo o Espiritismo, que os dois são a mesma coisa. Por quê? Para ser homem de bem e ser um verdadeiro espírita, tem que fazer a mesma o quê? A mesma atitude. Porque a doutrina, ela está o quê? Baseada, com certeza, no cristianismo. E esse cristianismo é o quê? É o eixo do amor que Jesus trouxe. E o espiritismo também está o quê? Vinculado a tudo isto. Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, desta maneira, o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa, porque o espírita deve praticar a lei em toda a sua extensão, de compreensão, de entendimento, de amor. O espírita deve estar compenetrado de que toda a sua vida deve ser um ato de amor e de compreensão para com o próximo. Então, se nós devemos estar compenetrados que a nossa vida deve ser um ato de amor, Jesus mostrou esse caminho. E é desta forma. Qualquer atitude descortês, Deus condena, Jesus coloca. E se nós não formos cordiais, estamos o quê? Infringindo a lei do amor. Então, nós, temos toda a construção a fazer, mas a gente tem um entendimento pela fé raciocinada. Praticar o bem é algo que nós vamos fazer naturalmente. Muitos o fazem, muitos que nem participam de qualquer religião,
mas tem a caridade como extensão maior da sua atitude. Esse pratica o bem toda hora. E não há muitas vezes nenhuma religião junto, porque já desenvolveu uma característica, uma nobreza de alma. Uma vez que nós fazemos a construção da nobreza de alma, nunca mais perdemos. Aquele que é humilde, será sempre humilde. Aquele que é tolerante, paciente, né? Vai ter a paciência sempre porque já construiu, elaborou. Jamais ele vai se permitir um desequilíbrio. Por quê? Não vincula mais. Desafios enormes temos durante o nosso dia a dia. E a cada dia são desafios que nos chegam pela permissão do Pai. Porque diante das situações que já percorremos, podemos ter o quê? O retorno das dificuldades. Mas também há muita facilidade, desde que eu consiga o quê? Fazer esse caminho melhor. Estamos com a sementeira na mão. A semente é nossa, o plantio é nosso. É livre, conforme a gente já sabe, mas a colheita é obrigatória. Não há como eu plantar algo e pedir para alguém, olha, colhe para mim lá, esse negócio aí não dá conta de recolher mais não. Há muito espinho. Mas eu plantei. Então eu vou ter que fazer isto. Então o homem de bem, ele consegue o quê? Avaliar toda essa questão, determinando para si mesmo qual é a jornada que deve ser feita. Hoje estamos aí, chegando, final do ano. Estamos aí a poucos dias de terminar 2015. 2016, vem aí. O que fizemos em 2015? Né? Quais são as construções felizes que fizemos durante toda essa jornada? Todos esses dias de 2015. Né? Tivemos as dificuldades? Sim. Mas tivemos quantas bênçãos? Quantas bênçãos tivemos até hoje durante 2015? Muitas. Tendo a fé no futuro, a gente começa o quê? A passar, né, pelas dificuldades com mais tranquilidade, embora seja difícil. Embora seja difícil passar pela dificuldade de um ente querido que se foi, às vezes até antes de nós. Mas Deus permitiu. Deus é Pai de amor e justiça e sábio. O homem de bem compreende isto, que jamais ocorre algo que não tenha um fim inteligente. Mesmo nas dificuldades maiores, há um fim inteligente, porque mesmo dessas dores, dessas dificuldades, haverá o quê? Algo que se extraia para que a gente possa compreender algo. É a lição ainda neste eixo do planeta. Planeta este que está passando por uma transição. É época da transição, porque deixará de ser um planeta de prova e expiação. O homem de bem compreende que esse planeta é um planeta de prova e expiação, por isso que nós temos as dificuldades. É natural, mas nem por isso a gente pode cruzar o braço e dizer, é assim mesmo, Deus quis assim. Não, Deus quer a prática do bem a toda hora, a todo momento. Em todo movimento nosso, a gente deve o quê? Exteriorizar o amor, porque a essência está conosco, que saímos da mão do Criador, esse Pai de amor e justiça, conforme a gente já disse, conforme Jesus coloca, é um Deus que nos depositou os traços de amor. Se há traços de amor, se há elementos de amor, isso aí germina, se expande como uma fagulha uma chispa que depois começa a se dissipar mais fácil. Não falta muito para a gente fazer isto. Porque hoje nós temos o quê? Nós temos todo o ensinamento aí, religioso, doutrinário, filosófico. Este planeta, nós temos tudo que a ciência permite até hoje, nós temos. Pelo processo evolutivo do homem, e a ciência é necessária para que a gente possa ter o conforto que temos hoje.
né? As condições de ordem materiais do eixo tecnológico, as condições aí frente à ciência médica, quantos confortos nos dá para nos aliviar muitas vezes as dores, os tratamentos. Sim, ainda doenças que ainda não estão o quê? Com a cura, mas não há problema. O homem está cada vez mais o quê? Mais, compenetrado de que ele deve pesquisar fortemente para dar o conforto à humanidade. Mas isso vai e ocorre naturalmente, porque uma vez que nós começamos a evolução científica, não cessa mais. A evolução moral é da mesma forma. Uma vez que estamos nessa jornada aí ao longo das existências, percorrendo sem fim, ou seja, esta caracterização, estamos de reencarnação em reencarnação, amarrados por uma fieira, do nosso eu próprio, que vamos aí ao longo das voltas sucessivas, das reencarnações sucessivas aí, sendo estimulados pela lei maior do amor, a crescer, a se desenvolver, a percorrer um caminho junto do próximo. Jesus, este irmão querido que nos trouxe a libertação, porque nos mostrou que somos almas, somos espíritos, nos trouxe a carta de euforia. Olha, entenda-se, olhe o futuro, mostrou nas bem-aventuranças tudo aquilo que a gente tem de sofrimento, mas que na verdade ainda, diante de todas as situações, somos bem-aventurados. Porque ele sabe que muitas vezes o remédio é difícil. O remédio é forte, é duro, mas o remédio vai trazer o quê? Esse princípio ativo que muitas vezes nos machuca. Esse remédio lá na frente vai nos dar o quê? A saúde. A saúde da alma. Porque quando eu perdoar, eu estarei livre. Quando eu amar, eu estarei livre. Porque o amor liberta. O amor não se apega em nada. Porque estamos o quê? Sempre flutuando, juntamente com as dificuldades, bem de leve. Passamos por tudo. Este amor que nos liberta, a gente fica suave, sereno, e assim a gente vai. Quantos irmãos que já passaram por aqui já tiveram esta convicção, esta certeza do homem de bem, caracterizado pela sua formatação, pela sua transformação, pela sua busca, pelo seu método. Precisamos elaborar um método para nós, para que eu possa ter o quê? Critérios para que a gente consiga o quê? Sair daquele eixo mais complicado. Estabelecendo métodos. Por exemplo, hoje eu só quero ter pensamento bom. Alguém liga e fala, olha, que isso aqui... mas eu só quero ter pensamento bom. Não vou ficar o quê? Preso a essa situação. Ao ligarmos lá, a televisão, para assistir algo, puxa vida, eu quero assistir algo que seja mais o quê? Melhor para a minha alma. Métodos, Há necessidade de termos métodos para que a gente possa, através de uma metodologia aplicada em nós, avaliarmos o resultado. Muitas vezes o nosso método não está eficiente. Não está eficiente. Porque eu brigo, não endireito essa pessoa. Esse método já está comprovado que não está errado. Aliás, deteriora aquele e este. Essa metodologia não está fazendo bem nem lá nem cá. Vamos mudar? Precisamos analisar. E esta análise que a gente faz, a gente começa o quê? A percorrer a nossa melhora. Alguém diz, quem te viu e quem te vê, hein? Mudei. Ou seja, metodologicamente, Jesus mostrou quais são os métodos que a gente deve ter. Quando os apóstolos saíam, ele dizia,
seja tranquilo ou sereno como uma pomba, mas astuto como uma serpente. É método? É um método. Não quer dizer que ele tem que morder. Não. Ser astuto. Também ele coloca, vigiai e orai. Olha lá um método. É método. Porque eu preciso o quê? Fazer as sondagens. E com certeza, após a análise, todo esse contexto que a gente faz, eu oro. Porque após o meu movimento de vigiar, ou seja, de analisar, eu estou fazendo um ato de construção íntima, de desenvolvimento próprio. Então eu faço este movimento e depois eu faço a oração. Ou seja, que daí após todo esse percorrer, eu estou o quê? Melhor para fazer a oração. Então, a metodologia sempre está conosco. E essa metodologia, cada qual deve fazer ao seu melhor modo. Não há receita. Não há como ter receita. Porque senão seria fácil. Pensa bem hoje no WhatsApp, uma receita pronta para todo mundo. Em menos de 10 minutos o mundo era feliz. Mas não é. Não tem jeito. Porque a alma reflete, o corpo físico reflete o que a alma exprime. Essa expressão ainda é uma expressão difícil que temos. Uma expressão ainda de uma alma muito iniciante na sua jornada. Então é natural que o planeta ainda esteja num planeta de própria expiação, passando para um planeta de transição. Porque essa transição, o homem integral, ele vai começar o quê? A despertar. Porque o homem integral não é o corpo físico. O homem integral é a alma que se resplandece em valores nobres. E nós devemos o quê? Fazer. Mas todos nós estamos na mesma sala de aula. Todos nós estamos no mesmo educandário chamado planeta Terra. E esse educandário tem o seu método, tem o seu modelo pedagógico. Esse modelo pedagógico requer o quê? Requer sinalizações próprias, que diferentemente de outras moradas, conforme Jesus coloca, outras moradas do Pai têm outras características. Essa característica nossa ainda é assim. Mas a gente pode mudar. A gente pode mudar hoje. Podemos mudar agora. Porque se eu deixar para amanhã, amanhã será o quê? Um novo movimento. E às vezes o método de hoje, eu estou elaborando um método que eu vou começar a aplicar daqui 30 anos. Não dá certo. O método tem que ser agora, avaliando a proposta de Jesus. Avaliando este irmão querido. E realmente, esse mestre, estando conosco, ele sempre o quê? Esteve tranquilo. Jamais esteve nervoso. Jamais esteve inseguro. Sempre foi benevolente, com certeza. Embora, estando conosco, ele não se imaginou ser traído por um amigo. Ou se imaginou, ele não deu a mínima para essa finalidade lá. Da mesma maneira que, conforme ele foi ao sacrifício, nós lembramos que ele diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Da mesma maneira que aquele amigo o negou 3 vezes, nem por isso ele te deixou de amar. Então, são sinais que realmente nos mostram como nós devemos agir. É claro que esse querido irmão, o espírito mais evoluído que aqui passou, próprio da sua grandeza já de conquista, ainda estamos no início, conforme a gente já disse, mas Jesus disse, sois deuses. O que eu faço, podereis fazer muito mais. Olha lá, ele está colocando isto
Jamais ele deixou, né? Ele deixaria algo que não fosse real. A cada um segundo a sua obra. Lá, olha aqui, né? Que ponto de vista, né? Claro para cada um de nós. Se é cada um segundo a sua obra, eu preciso fazer a minha. De que forma? Sendo um homem de bem. O homem de bem, nós devemos executar hoje. Mas é difícil. Então comece em casa. Né? Porque ali está o quê? O eixo, às vezes, mais o quê? Mais difícil. O próprio lar. O desafio ali é grande. Porque ali nós estamos o quê? Nos reflexos da nossa alma. Os reflexos dali são imediatos. Fora dali, os reflexos são outros. Em casa, né? Naquela construção do lar, os atos são o quê? Os reflexos são imediatos. Muitas vezes por uma palavra ríspida, muitas vezes por um chamamento mais difícil, ou muitas vezes pelo desprezo, muitas vezes por situações semelhantes aí. Agora, fora não. Fora, nós estamos o quê? Né? Com menor pressão. Então, sem pressão, a gente consegue o quê? Ter o tempo para que a gente, né, consiga elaborar melhor uma resposta, uma atitude. Embora muitos não consigam. Mas a gente tem que se olhar. Se olhar no espelho da nossa alma. Fitar os nossos olhos de alma de como que a gente tem esse reflexo. Como que nós estamos hoje. Muitas vezes somos aqui da doutrina espírita há mais de 30 anos. Mas o que mudamos? Estudei muito, aprendi muito. Muito bom. Conforme o nosso irmão que está aqui, sempre diz que um outro irmão também dizia a ele, teorize. Teorize. Uma hora colocaremos em prática. Então, essa teoria faz com que a gente comece o quê? A ter uma elaboração de um processo muito íntimo e feliz. A teoria vai chegando até que a gente vai transbordar de teoria e chega uma hora e fala assim, macho, agora eu preciso praticar isto. É natural. Conforme o nosso querido, né, Paulo, tinha toda a teoria da lei mosaica, toda aquela construção que fez, mas quando conhece, né, os valores do Mestre Jesus, altera a sua rota. E toda aquela construção que não foi em vão, com certeza, agora entra num processo que de uma dinâmica para o próximo. Então, muda, isso muda. Então, também não podemos nos cobrar, puxa vida, eu preciso mudar para amanhã já. É claro que não, a gente não dá conta. Não há como a gente mudar para amanhã algo que a gente tem todo um processo para trás de construção, que chegamos agora desta forma. E estamos desta forma em função da construção que fizemos. Do tempo que a alma foi o quê? Agregando os valores de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com o seu entendimento ainda, muito ainda, né, acanhado da lei maior. Mas foi o que a gente fez. Mas quando esta doutrina valiosa, né, que nos dá a condição de um raciocínio, de uma análise, de um autoentendimento com mais vigor, a gente não pode ser negligente a ponto de falar, não, isso aí não pode ser. Esta doutrina não está personificada em nenhum homem, como é a lei mosaica, como é o cristianismo. O espiritismo, ele é universal, não tem personificação alguma, porque é a doutrina dos espíritos, que desde o espírito mais iniciante na sua jornada, até o espírito mais de luz, todos esses espíritos e toda essa evolução aí dessa escala, todos colaboraram para a execução dessa doutrina, do espiritismo. Então, é
a doutrina do Espírito. E se somos Espírito, é nossa. E ficará conosco para sempre, porque é um entendimento íntimo. Ficará conosco para sempre. Entendemos, compreendemos, aplicamos, mas está dentro o quê? Da lei divina. Porque é o amor, é a prática do bem. Praticar o bem será o quê? O contexto desse planeta um dia. Com certeza. Mas falta quanto tempo? Ah, sim, falta um bom tempo. Até que aquele irmão que está ainda muito no início desta compreensão, ele venha compreender e praticar. Então, todos vão o quê? Compreender essa lei. Alguns irmãos, né, que estarão em outras regiões após a volta do mundo espiritual, porque muitas vezes a gente não volta mais para cá, porque conforme esse educandário expande, digamos se nós pensarmos, se hoje somente os homens de bem poderiam estar aqui encarnados, quantos ficariam? Teríamos 7 bilhões e meio, por aí, 8 bilhões? De modo algum. Então a gente compreende que, olha, há muito o que fazer, porque, conforme o Mestre Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele compreende que o reino é um reino de amor. Um reino de amor, porque se ele praticou na sua maior pureza esse amor, na sua maior pureza, como um homem de bem fez toda a construção aí conosco, ou seja, de articulação, de mestre amigo que ensina, de compreensão, de tolerância, virtudes que nem mesmo aqueles irmãos que estavam com ele naquela época, os apóstolos que estavam mais próximos, não conseguiram compreender a grandeza, né, desse ensinamento, a postura de como devemos percorrer. Pensam bem quando o mestre, né, volta ao plano espiritual. Como é que ficaram os apóstolos? Sem mais ter o quê? Aquele homem, aquele irmão maior. Mas conviveram com ele, na sua expressão maior. Mas mesmo assim, ainda ficaram o quê? Bastante inseguros. É natural. Então, se aqueles irmãos naquela época não conseguiram, embora juntamente com esse mestre, não conseguiram, né, estar serenos após o retorno do mestre à pátria espiritual, que dirá nós, né, que temos o quê? Sim, a doutrina, temos o ensinamento do Evangelho, né, temos outros irmãos que já passaram por aqui, que nos classificaram realmente como, né, balizadores para onde a gente deve percorrer. Nós ainda estamos o quê? Titubeantes, né? Vacilamos nessa fé. Homem de pouca fé. Naquela época já existia. E hoje também, com certeza. Mas se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer muita coisa. O homem de bem compreende todo esse eixo, né? E ele vai estar cada vez mais o que? Sereno. Naquela passagem, né, que todos nós conhecemos, do bom samaritano, quando o mestre termina de contar essa história, naquele tempo, o irmão doutor da lei chega até ele e diz: mestre, embora foi muito bem colocada, né, essas situações, eu não compreendi muito bem. Como que eu poderia, o que eu deveria fazer para ser chamado homem bom? Este irmão faz a pergunta a Jesus. E Jesus, bem tranquilamente, né, no seu eixo, né, de mestre, compassivo, ele diz: se você, diante da sua, né, do seu caminho, você ficasse cego, né, por uma dificuldade aí, né, de ordem de doença, ficasse cego
E se o irmão, a cada vez que você fosse para algum lugar, te conduzisse? Quando você chegasse a algum lugar, ele poderia te dar a água, te dar um alimento. E se você perdesse a mudez, ou seja, ficasse mudo, e nas suas colocações, nas suas comunicações, tivesse um irmão juntamente com você, para que ele conversasse, te explicasse, fizesse isto por você. E se de repente você tivesse uma doença contagiosa, e o irmão viesse para te dar um banho, para te auxiliar, e se você também fosse preso, estivesse no cárcere, e lá, sabendo que ali naquele cárcere era perigoso, embora sabendo tudo isso, um homem fosse até te visitar, fosse te ajudar, e de repente se na sua incompreensão, muitas vezes que você se perdeu durante de provas difíceis da vida, e se um irmão viesse para te compreender, para te auxiliar? E também, se você tivesse na sua jornada, caminhando, e se você tivesse algo que não tivesse mais alimento, e se alguém, ou seu irmão, alguém chegasse para você, embora trazendo poucas sobras, ou um alimento ali para você, ele estivesse ali para te ajudar. E se às vezes você estivesse numa rua e tivesse caído, machucado, um irmão te chegasse, te abraçasse, colocasse no colo, como seria? Como é que seriam esses irmãos? Quem seria os irmãos bons? Este irmão responde, é claro, aquele que me compreendeu, aquele que fez de misericórdia comigo. E Jesus coloca, então vá e faça o mesmo. Assim Jesus nos ensina, nos mostra o caminho. Precisamos avaliarmos dentro de nós quão possibilidades podemos ali fazer diante do próximo. É desta forma que o homem bom, o homem de bem, consegue o quê? De maneira bem lenta, mas com muita firmeza, construir o seu futuro melhor. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.